Olá, tudo bem? Começa agora o programa Alesp Cidadania. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem incomodado muita gente, o sono. Muita gente, então, está com problema com o sono nesse período de pandemia. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a doutora Márcia Assis, que é médica, neurologista e é diretora da Associação Brasileira do Sono. Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Recebo também a doutora Laura Pires, que é psicóloga com atuação em psicologia do sono, representante do Conselho de Psicologia do Sono da ABS. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, para começar então essa nossa conversa, o que vocês perceberam nesse período de pandemia? O sono. Bagunçou? O sono ficou bagunçado para muita gente, doutora Márcia? O sono ficou prejudicado, nós já completamos 12 meses de pandemia, então os estudos mundiais mostram que a população adoeceu do sono. A insônia tornou-se muito frequente, nós tínhamos uma prevalência de insônia de 15%, e atualmente, durante a pandemia, dobrou, o número de insônias dobrou para em torno de 32%. Houve um prejuízo no sono em relação a iniciar o sono, despertares durante a noite, isso é fato, a população está dormindo mal. Minha amiga Laura pode complementar isso, os estudos mostraram que as causas dessa insônia são estresse, muito entendido pela situação, medo da doença, mais ansiedade, mais depressão. Então, as emoções negativas se tornaram mais frequentes, junto com o aumento do sono de má qualidade. Infelizmente, as emoções positivas diminuíram. Isso que nós vimos durante todo esse período de pandemia em relação ao sono. Doutora Laura, queria que a senhora falasse também um pouquinho, desse lado emocional também, que atrapalha também o sono de muita gente. Esse momento de pandemia, realmente a preocupação aumentou e muito. Muito, exato. Tudo aquilo que a doutora Márcia falou, de fato, nós vimos um aumento muito significativo das queixas de sono na população geral. Tá? Esse aumento, ele sobrepôs já uma prevalência bastante importante na comunidade, na população geral. Quer seja, as pessoas que já tinham problemas de sono pioraram. E as pessoas que não tinham problemas de sono anteriormente passaram a manifestar. Tá? Junto com essa dificuldade com o sono ele não acontece, dificuldades raramente acontecem sozinho, eles acontecem de braço dado com muitas situações, inclusive aquelas que a Márcia já ponderou a respeito dos problemas emocionais. Né? Então, pacientes que já tinham problemas também existentes, pré-existentes, de ansiedade ou de depressão, tiveram também as suas condições, essas condições pioradas durante a pandemia. Isso está sendo observado, não somente nós temos observado no Brasil, mas esse é um achado internacional, esse é um achado mundial. Né? Doutora Márcia, o que causa, então, fisicamente, numa pessoa, esses problemas com o sono? A pessoa, dentro, assim, da questão cerebral mesmo, ela tem ou alguma deficiência, ou alguma questão de neural até, para essa perda de sono, ter o sono interrompido durante a noite? Sim, a insônia é definida como uma insatisfação em relação à qualidade ou à quantidade do sono, que às vezes a pessoa acorda muito à noite e ela acha que ela não tem insônia, ela acha que tem alguma dificuldade ali com sono, então, definindo insônia nessa situação, uma insatisfação em relação à qualidade e quantidade de sono,
seja por uma dificuldade em iniciar o sono, deita e não acorda, seja pelo sono fragmentado, vários despertares durante a noite, ou dormir, acordar num certo horário e não dormir mais, essas queixas vêm associadas a sintomas diurnos. Então, quem dorme pouco, mal, tem alterações de memória, para se concentrar, para memorizar informações novas, tem um prejuízo na atenção, tem alterações do humor, irritado, mal-humorado, desanimado, fica sonolento durante o dia, tem aumento de dores, tem aumento do apetite, é uma pessoa desmotivada, e juntando tudo isso, né, é uma pessoa que fica propensa a acidentes. Ela fica propensa a acidentes de automóvel, no trabalho, o relacionamento interpessoal, ele fica prejudicado. Então, é uma pessoa que, falando em palavras muito simples, ela não rende bem, ela não se sente bem por causa da noite mal dormida. Então, é um sono ruim com sintomas muito importantes durante o dia. Eu queria pode dar uma continuidade nisso que a Márcia levantou. Mesmo reduções da duração do sono não tão frequentes, né, aquelas modestas, reduções modestas na duração do sono, no nosso dia a dia, provocam efeitos cerebrais também. Tá? Um estudo muito interessante, recente, mostrou que, então, eles colocaram voluntários, né, para ficar com sono reduzido lá no laboratório deles, e mediram a atividade cerebral desses voluntários durante essa redução de sono. E o que viram é uma disfunção cerebral, em especial em áreas mais frontais do cérebro, que são responsáveis, né, pela nossa capacidade de decisão, pela nossa capacidade também de elaboração das nossas emoções. Tá? Mas o mais importante, também, isso já é importante, mas o mais importante é que dormir, quando eles dormiam, né, no dia seguinte, os níveis deles de ansiedade tinham diminuído. Então, se a privação de sono provocava, mesmo modesta, provocava um aumento, uma explosão, né, um aumento na sintomatologia, na queixa de sintomas ansiosos, quando eles dormiam e o sono era profundo, eles relatavam uma diminuição desse estado de ansiedade. Isso levou os autores a sugerirem, né, a colocarem que o sono, então, seria um ansiolítico natural. Então, dormir, né, como a Márcia comentou, dormir bem, ele tem implicações variadas na nossa vida, desde capacidade de concentração, capacidade de regular nossas emoções, e aquilo que ela pontua, e nós vemos também muitos acidentes notórios, né, que nós, históricos, né, acidentes, por exemplo, aquele do cargueiro, né, no Alasca, do Exxon Valdez, né, e vários outros decorrentes de falta de sono. Então, a diminuição da concentração, ela eleva o risco para o trabalhador, né? Lógico que se eu estou assistindo televisão, estou assistindo uma novela, e estou com sono e cochilo na frente da televisão, meu risco é pouco, é pequeno. Mas se você transportar isso para um motorista, um piloto, ou pessoas que estão, né, um médico na sua ação, né, nos seus plantões, né, esse risco fica exacerbado. Tanto que uma das profissões que mais sofreram, que estão sofrendo o efeito da pandemia, são os profissionais de saúde, em especial aqueles que estão frente, né, no combate diário, na linha de frente, como se chama, do combate da pandemia. Então, todos esses fatores, né, essa redução do sono, ela faz um conjunto muito adverso para o pleno funcionamento da pessoa. Né? Você falou agora da questão até da atenção, né, do rendimento durante o dia devido ao sono. Mas a gente pode falar também que o sono pode ajudar a aumentar a imunidade? Certeza, sim.
Nós falamos das desvantagens em dormir mal e as vantagens em dormir. Perfeito. Nós acabamos tendo, assim, uma fixação de memória, assim, alcançando fases mais profundas do sono, nós teremos uma memória melhor. A Laura falou em relação ao humor, e nesse momento tão especial, assim, o sono sempre nos ajudou na imunidade. Alguns trabalhos mostram que pessoas vacinadas que não dormiram bem após a vacina tiveram menos anticorpos em relação à doença com a qual elas foram vacinadas. Então, neste momento, dormir mal em qualquer momento da vida, mas nesse em especial, dormir mal vai prejudicar a nossa imunidade e as nossas esperanças estão em cima da vacina. Então, cultivar um sono de boa qualidade, manter os hábitos, mesmo num novo lockdown, em quarentena, muitos em home office, mas continuar mantendo os cuidados de higiene do sono vai ser muito importante para a nossa defesa nesse momento. Uhum. O que a gente pode identificar como dormir bem e dormir mal? É a quantidade, né, o tempo ali de descanso, de sono, ou é aquele sono que realmente, quando você deita, apaga, né? Você realmente apaga, e mesmo que não tenha dormido tantas horas, mas acorda bem, desperto. Excelente pergunta, é uma pergunta que nós recebemos muito no consultório também. Se existe um número de horas adequado, como eu sei que eu estou bem, né? Então, primeiramente, o sono bom, o sono adequado, é aquele que te restaura, te recompõe, para você exercer suas atividades diurnas, sim, todos aqueles sintomas que nós falamos, especialmente você está disposto, não sonolento, você sentiu que o sono te recuperou. Quantas horas de sono? Então, não existe um número pronto, nós sabemos o número da maioria dos adultos, que precisa de 7 a 9 horas, com aquela média de 8 horas. Tem uma parte da população adulta que vai dormir menos, mas está bem para exercer as suas funções, o sono foi bom. Esse é o normal para aquela pessoa. Tem gente que precisa de um pouco mais, um pouco menos, mas saber a sua necessidade e entender que o dia seguinte está bom, esse é o número de horas adequadas de sono. Varia conforme a idade, claro, mas para os adultos é estar bem durante o dia. Acredito que a Laura também consiga complementar esse conceito de sono bom, né? Essa percepção, né, Laura, de sono bom, assim, dentro da tua especialidade. Exato. Esse é um conceito mesmo importante. Acho que quanto mais a gente conseguir esclarecer isso, essa informação é muito importante. Na nossa perspectiva, há dois grandes elementos que se compõem, que se combinam para trazer esse sono bom. A duração, como a Márcia comentou, né? Obviamente existe uma variabilidade na população, há aqueles que dormem pouco, né? E se sentem bem, né? E aqueles que precisam de um pouco mais de horas de sono do que a maioria das pessoas. A média da população fica ao redor desses 7, 8 horas de sono diário, né? Para se sentir melhor. Então, um aspecto é respeito sobre a duração. Outro é a qualidade do sono. Ou seja, de pouco adianta você dizer, eu durmo 8 horas, mas esse sono é entrecortado, ele é fragmentado durante a noite. Então, um sono de qualidade significa também um sono contínuo, né, com poucos despertares. Nós despertamos naturalmente à noite, mas nós também temos, naturalmente, nós retomamos, né, o sono, não é, Márcia? A gente acorda, sim, olhamos um pouco do lado, viramos e retorna. E pegamos no sono novamente. Nós nem temos, muitas vezes, essa clareza no dia seguinte. Se me perguntar quantas vezes você acordou, eu, né, pode falar, né, não sei. Né, aquela pessoa que dorme bem. A pessoa que dorme mal, ela vai relatar, obviamente, com maior precisão, né, os despertares noturnos. Mas, então, seriam dois elementos, essa combinação maravilhosa entre
duração, você dormir aquilo que você precisa. Esse é um número individual, ele está dentro de uma média, obviamente, mas ele é um número bastante individual, né? Você não consegue fazer uma pessoa que precisa, por exemplo, uma pessoa que precisa 6 horas de sono para se sentir bem, você fala para ela, olha, agora, a partir de agora, você vai ter que dormir 8. Não vai conseguir. Né? Ela não consegue estender o sono dela. O sono não é um processo que nós conseguimos falar, eu quero dormir mais porque eu acho que 8 horas. Ao contrário, muitas vezes essa crença que nos dá, alguns pacientes trazem isso com problemas, porque eles acreditam que precisam atingir 8 horas e, na realidade, com 6 horas estão bem. Mas a qualidade do sono tem que estar de braço dado com a duração do sono. Tá? Então, quais são os principais problemas, né, que interferem na qualidade do sono? Nós estamos comentando da insônia, é o carro-chefe, principalmente entre as mulheres, e a apneia do sono, não é, Márcia? Que é uma causa de despertares né, consecutivos durante a noite. Como que eu sei quantas horas eu preciso dormir? Bom, um bom horário durante as férias, né? Porque nós estamos livres das nossas obrigações de trabalho, então eu tenho capacidade, eu posso dormir aquilo que eu desejo, né, aquilo que eu gostaria. Então, nessa hora, né, eu sei que está tudo bagunçado, nossas férias, não tem mais férias, nós estamos dentro do lockdown, que está dentro da pandemia, que está dentro do home office, que bagunçou tudo, né? Mas, nesse momento, você é capaz de dizer, né, falar, nossa, né, eu estou dormindo 8 horas, vários dias em seguida, estou me sentindo bem. É essa a tua conta. Tá? É essa a tua conta. Durante a quarentena, o que nós observamos, dentro de toda a frequência de pontos negativos em relação à ocorrência de insônia, o que nós observamos é que algumas pessoas, elas viviam privadas de sono. Elas tinham a necessidade de 8 horas de sono, mas era aquela história do horário de dormir, de começar o trabalho muito cedo, e aquele tempo de locomoção até o trabalho, elas acabaram acordando 5 da manhã para chegar no trabalho às 7h30. E agora, como eles estão no home office, eles acabaram tendo a oportunidade de dormir meia hora a mais, 1 hora a mais, e acabaram tendo essa percepção que eles estavam em dívida constante de 1 hora de sono, e agora estão se sentindo mais dispostos, mais alertas, porque ganharam com o trabalho em casa a essa hora. Então, assim, a gente gostaria muito de aconselhar as pessoas que perceberam esse ganho, que continuem obedecendo o horário de dormir e aproveitem esse ganho, essa oportunidade de ter 7, 8 horas. Não estendam para dormir até mais tarde, ao contrário, obedeçam essa regularidade de horário de dormir, aproveitem essa hora que estarão mais dispostos durante o dia. Então, tem vantagens desse período que nós devemos aproveitar para melhorar nossa performance, nosso bem-estar, nossa saúde como um todo também. 2 comportamentos, eles foram adquiridos, né, durante esse período de pandemia. Um deles, o consumo de comida rápida, né, o fast food, comida entregue porque a pessoa está trabalhando em casa e muitas vezes trabalhando muito mais do que no escritório. Então, tem a comodidade ali de fazer uma ligação, até pelo aplicativo, já pede a comida, recebe em casa. Normalmente, essa comida é mais gordurosa, né, uma fritura, um hambúrguer, um lanche, enfim. Então, tem essa questão da alimentação que para muita gente mudou, e uma outra questão, os equipamentos eletrônicos. Né, algumas pessoas acabavam limitando. Enquanto eu estou no escritório, eu uso o computador, eu tenho as minhas atividades. Mas agora parece que tudo perdeu um pouco o horário, né? A gente não tem mais tanto aquela coisa, eu trabalho das 8 até às 17. Não, você trabalha o tempo que o teu telefone tocar. Fala um pouquinho para a gente sobre o impacto também da alimentação e do excesso da tecnologia.
Sim, ocorreram mudanças de comportamento e, por isso, tanta orientação de manter uma ritmicidade. A comida gordurosa, a comida pesada, próxima do horário de dormir, ela vai atrapalhar o início do sono, ela deve ser evitada. O fast food como um todo, ele vai piorar a nossa saúde, nós devemos continuar nos cuidando, nós reconhecemos que a sobrecarga de trabalho, ela está muito grande, essa questão de estar em casa, os cuidados da casa e do trabalho, acabou estendendo o horário de trabalho, não existe limite, então nós precisamos cuidar com os limites, com a regularidade de horários, e entendemos que essa sobrecarga de atividades, especialmente para as mulheres, elas estão trabalhando em casa, elas têm que cuidar da tarefa dos filhos, saber da alimentação dos filhos, da casa, tudo ao mesmo tempo. Isso é um fator de estresse importante que levou ao aumento de insônia. Em relação ao uso de eletrônicos, o uso do eletrônico à noite, a própria claridade já atrapalha o início do sono, vai retardar a liberação de melatonina, e a atividade do celular é um entretenimento de uma atividade cerebral muito alta. Então, isso acaba atrapalhando o horário de dormir, faz com que as pessoas durmam menos. Nesse momento em especial, nós recebemos muitas notícias, especialmente a respeito da pandemia, que vêm em horas não bem-vindas. À noite, é uma preocupação constante, um dos motivos de se dormir mal é uma preocupação com familiares, com os números da pandemia, nós precisamos nos cuidar, mas nós precisamos escolher o horário que essas informações chegam. A Laura pode complementar a minha fala, porque isso foi visto que quanto mais informação, sem saber uma fonte correta, isso aumenta o estresse, não é mesmo, Laura? E foi um dos motivos das pessoas dormirem mal, esse tipo de preocupação, né? Muito. Eu retomo também, vou levar lá, mas a questão da regularidade que você comentou, mas é fundamental. A regularidade, né, ou seja, ter uma rotina do sono, né, à noite, uma rotina que seja conduciva ao sono, que leve a pessoa a um abrandamento do seu estado de alerta, do seu estado de vigília. Nós não conseguimos. Né? Se você fala assim, bom, eu vou dar uma volta no quarteirão, chego em casa, vou dormir. Não, você precisa de uma passagem, né? Diminuindo a sua excitabilidade. Não existe, né? Botão de delete. Não existe. Um ritual. Você precisa ter um ritual, isso, essa palavra, um ritual, uma rotina, né, que vai sinalizando para você, para o seu corpo, que a hora do sono se aproxima. Tá? Dentro dessa rotina, né, a boa prática seria se separar dos eletrônicos, né, momentos antes de dormir. Né? A luz, ela tem um efeito, sim, de atrasar os nossos ritmos biológicos, ou seja, eu coloco o sono para acontecer mais tarde, né? Então eu atraso, ele vai mais para frente, né? E ele também tem um efeito de alerta. Eu fico mais em vigília. Né? Muito bem, juntando tudo isso, se eu coloco ainda, né, essa enxurrada de notícias tristes, né, que nos trazem aflição, porque é impossível você olhar para aquilo, escutar aquilo e não ter uma reação emocional, né, de preocupação, de tristeza. Né? Então, acho importantíssimo isso, como a Márcia comentou, de você separar uma hora do dia para você ir atrás das notícias, né? Ficar sabendo o que está acontecendo, e reservar um pouco a sua hora do sono. Nós protegemos a hora da alimentação, por exemplo, né? Ninguém tira muito da alimentação, ao contrário, você começou falando que nós aumentamos a alimentação, né? Algumas vezes nós
tivemos casos de pessoas que aumentaram sua hora de sono porque tinham lá uma diminuição das demandas, né, não precisava pegar trânsito e tal, isso e aquilo, né? Mas a regularidade, né, ela é muito importante. E também nós estamos falando de adultos, mas eu gostaria também de trazer para vocês aqui, né, para a nossa conversa, a importância que tem a regularidade, a rotina, também para a criança. Tá? Então, o quanto que as crianças também, né, estão sofrendo durante a pandemia, em virtude de uma falta de rotina na vida delas. Nós pensamos no sono somente à noite, mas o sono ele é resultado daquilo que eu faço durante o dia também. Tá? Então, se eu fico sem hora para acordar, se eu não tenho hora para tomar café, se hoje eu almoço ao meio-dia, amanhã às 3, outro dia 5, outro dia eu não almoço, ou eu não tenho nenhuma rotina dos nossos eventos, né, que são os mais previsíveis, né, no nosso dia a dia, talvez seja esperar demais que eu tenha um sono de qualidade também, porque se o sono depende da rotina, ele não depende somente da rotina feita à noite, ele depende da rotina também durante o dia. Tá? Então, essa exposição que a Márcia comentou dos eletrônicos à noite, ela é danosa, né? Por conta disso, perto do sono, bem claro, obviamente, né? Mas a luminosidade é excelente para nós, para a regularização dos nossos ritmos durante o dia, e em especial pela manhã. Então, pela manhã, o certo seria nós nos expormos à luz, né, à luz do dia, né, então, quanto mais, melhor, porque isso nos regulariza o nosso relógio biológico. Né, e que à noite nós temos que proteger esse nosso relógio biológico, então, diminuindo a exposição à luz, né, diminuindo essa fonte, né, de estresse também, porque o estresse também altera, obviamente, porque a hora que eu vou dormir, né, com pensamentos, ruminando pensamentos, com preocupações a respeito da minha segurança individual, da segurança da minha família, com medo de me contaminar, com medo do que vai acontecer, né, esses pensamentos, esse alerta mental, ele atrapalha o início do sono e a permanência de um sono consolidado. Né? Então, nós temos que ter esse cuidado, procurar alternativas para isso. Nesse caso, eu chamo, né, por exemplo, falar de alternativas, né, eu trago aqui a lembrança do evento espetacular que a diretoria da ABS fez semana passada, sobre a Semana do Sono, né, Márcia? Então, sim, tantas pessoas se beneficiaram da comunidade. Então, quanto mais levamos as informações, né, para as pessoas, mais elas têm capacidade, né, mais elas estão habilitadas a entender a importância do seu sono, resguardar-se emocionalmente para ter um sono de boa qualidade e ter uma saúde mental, uma saúde física, como a Márcia comentou, que esses eventos estão também ligados e tudo mais. Né? É um autocuidado. Exato, um autocuidado, um equilíbrio. Você comentou sobre a alimentação gordurosa, né? E a respeito da nossa saúde, nós também estamos muito parados, né? Nós estamos nos protegendo dentro de casa, e a Laura comentou, assim, sobre o quanto é importante a claridade, e às vezes a pessoa questiona assim, mas eu estou dentro de casa. Permaneça perto da janela aberta, isso. Procure fazer um pouco de exercício, mesmo estando em casa, né? Então, é o autocuidado em relação a regras de horários para dormir e as suas regras durante o dia. Parece tão simples, mas é tão importante essa regularidade. Exato. Né? Essa quebra de ritmos, ela prejudica a nossa saúde, né? Nós falamos sobre insônia e as consequências imediatas em relação à memória, à atenção, né? Mas quando os estudos avaliam insônias crônicos, quando a insônia se torna crônica por meses, ela aumenta o risco de doenças graves.
que a insônia acarreta um risco maior de hipertensão arterial, de aterosclerose, então, maior risco de eventos cardiovasculares. A pessoa que cronicamente dorme mal, ela tem modificações do seu apetite, ela ganha peso, ela tem mais risco de diabetes. Então, cuidar do sono no momento que os problemas aparecem, numa insônia quando ela ainda é aguda, é muito importante como prevenção de doenças. A insônia crônica, ela também aumenta o risco de depressão. Então, reconhecimento de uma insatisfação em relação ao sono e a procura por informação, por ajuda médica, ela é fundamental. A insônia, ela precisa ser reconhecida mais do que nunca e tratada. Sem falar em insônia, que já é a doença estabelecida. O sono de boa qualidade, ele precisa ser buscado por todos. E eu, a Laura, falamos a respeito de hábitos. Então, essa autoanálise, assim, o que será que eu estou fazendo que eu não estou dormindo bem? Que horas está meu exercício? Será que eu estou usando muito o celular próximo da hora de dormir? Vou tirar 1 hora antes. A minha alimentação está muito gordurosa à noite. Além do aumento da alimentação durante a pandemia, aumentou o consumo de bebidas alcoólicas. Então, a bebida alcoólica é outra falsa imagem que dorme bem. O primeiro efeito é um efeito relaxante, mas o álcool, ele fragmenta muito o sono durante a noite e ele diminui a porcentagem de sono profundo, aquele sono REM, que é o sono mais profundo, inclusive muito responsável pela nossa memória. Então, é um falso negativo de relaxamento, piora o sono, é outro hábito que exacerbou na pandemia e que é bom saber e é bom cuidar, né? Além da alimentação. Vamos falar um pouquinho também de uma pesquisa que foi feita, né, pela Associação Brasileira do Sono durante esse período de pandemia. Inclusive, continua, né, já foram entrevistadas várias pessoas, porém, esse estudo continua. Eu queria que a doutora Márcia, então, contasse um pouquinho para a gente sobre esse estudo e o que se detectou até agora com as informações recebidas. E nós temos estudos mundiais, inclusive, que incluíam população brasileira, e todos são unânimes que as pessoas estão dormindo mal, têm dificuldade de iniciar o sono, despertares durante a noite, aumentou o número de pesadelos, a presença de pesadelos e de bruxismo, de apertamento ou ranger de dentes. Esses foram os dados mais importantes. Mulheres foram mais afetadas, os profissionais de saúde, com prejuízo maior e persistente de sono de má qualidade. E essa pesquisa é um questionário fácil de preenchimento, em que ela visa saber como está o sono do brasileiro. O quanto o brasileiro está dormindo bem ou mal e em que gravidade isso está. São perguntas muito simples, que envolvem quantidade de sono, número de despertares, e também envolvem algumas perguntas do estado emocional. É um questionário muito importante, que nós convidamos a todos para participar, todos que estiverem ouvindo. Ele está disponível no site da Associação Brasileira do Sono, é uma pesquisa nacional que continua, www.absono.com.br. Além de informações sobre quantidade, qualidade de sono, pesadelos, apertamentos, sonhos excessivos, sintomas diurnos de cansaço, existem algumas perguntas que também analisam o grau de estresse e de ansiedade, comparando como era antes da pandemia e como ficou durante a pandemia. É um questionário importante para o futuro do Brasil, para alerta de profissionais da saúde, o quanto precisam estar interessados e auxiliar o paciente, mas eu também considero que cada pessoa que preenche, como ele está preenchendo antes
e depois da pandemia, como ele ficou, eu acho que é uma autoanálise muito importante, Exato. visando aquele autocuidado. A Laura pode nos dizer, assim, a importância desse questionário, não só pela qualidade do sono, mas também para a pessoa, nas perguntas ali, sentir algum sinalzinho de ansiedade, de depressão, que até pode motivá-lo a procurar uma certa ajuda. Eu acho que quando a gente escreve e analisa, a gente percebe, nossa, eu realmente estou acordando mais do que eu acordava antes, assim, o meu sono também mudou, não é verdade, Laura? Muito. Esse inquérito que a Associação Brasileira do Sono está fazendo, né, para todos aqui no Brasil, ele tem uma importância fundamental. Primeiro, um grande aspecto, né, no macro aspecto, seria para orientação até de políticas públicas também, porque somente conhecendo a realidade é que nós podemos intervir. Né? Então, quando você conhece o que está acontecendo, você consegue dedicar esforços ou estratégias, né, direcionadas para públicos selecionados, para quais faixas de idade, para quais problemas que foram apresentados. Também tem essa grande possibilidade que, quando eu respondo questões, eu tenho que me avaliar. Né? Então, eu faço uma autoavaliação antes de responder. São questões simples, mas elas são muito certeiras, elas são questões elaboradas, elas são questões fundamentadas na literatura científica. Então, elas podem, sim, trazer, né, ao respondente, né, a pessoa que está respondendo, indicações do seu próprio estado, do seu próprio humor, do seu próprio estado emocional, da sua capacidade, do que você... Tem perguntas lá a respeito do que você faz antes de dormir. Muitas vezes você não se dá conta de tantas coisas que você faz na sua rotina de dormir, que muitas vezes não são uma grande coisa, não, né? Que prejudicam. Mas a hora que você se dá conta, que você responde, olha, eu faço isso, faço aquilo, uso álcool, eu uso comida pesada, nossa, eu assisto televisão, isso e aquilo, você vai tendo uma combinação, você vai fazendo uma foto de si mesmo, né? E isso também, então, pode reverter em benefício próprio, né? Você olhar para aquelas questões e se autoavaliar por meio delas, né? Algumas questões são mais específicas a respeito de sintomas ansiosos e depressivos, que numa resposta, talvez, a associação vai analisar ela globalmente, né, conjuntamente, mas elas são indicadores. Se você se dá conta daquilo, você fala, bom, né, se eu estou achando isso, é porque, se eu estou respondendo isso, é porque talvez seja a hora de eu procurar por uma ajuda profissional, né, para melhorar o seu bem-estar. Não é, Márcia? Bom, nosso programa chega, então, ao final, né? Eu vou deixar, então, um tempinho ainda para as considerações finais das duas, mas já agradeço, então, quem fala agora é a doutora Márcia Assis, médica neurologista, diretora da Associação Brasileira do Sono. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui, que foi exatamente a mensagem da Semana do Sono 2021, que nós trabalhamos na semana passada, que sono bom é um futuro saudável. Então, que ninguém deixe para amanhã. Nós falamos tanto do quanto a população piorou em relação ao sono, que não deixe para depois cuidar também da sua saúde em relação ao sono. Vale muito a pena, procure ajuda, não deixe para depois, não ache que as férias, o final de semana vai melhorar, isso ajuda a cronificar. Procure ajuda, se você não tem um profissional especializado em medicina do sono na sua cidade, do seu acesso, conte ao seu médico também que o seu sono não está ruim, não de todas as queixas que você precisa, mas analise o seu sono, conte ao seu médico, procure ajuda. Obrigada pelo convite, foi um enorme prazer e aguardamos que todos respondam essa pesquisa, esse questionário a respeito do sono do brasileiro na pandemia. Tá ok, muito obrigada. Também agradeço a doutora Laura Pires, psicóloga com atuação em psicologia do sono e representante do Conselho de Psicologia do Sono da ABS. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, foi uma conversa muito produtiva, fiquei bastante feliz
E a mensagem que eu também deixo, amplifico, reforço a mensagem da querida Márcia, né, de trazer o sono para uma das suas preocupações, das suas importância, dê importância ao seu sono. Assim como você dá para outras situações na sua vida, considere o sono como algo a ser respeitado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, então todo mundo aí em casa já tem o recado, tem dicas aí para ter uma vida mais saudável, aumentar a imunidade e passar também por esse momento de pandemia de uma forma mais leve, produtiva e feliz dentro de todas essas possibilidades que temos nesse momento. Bom, o programa Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.